Vamos lá, vamos gravar. E aí, Bibi, tudo bem? Bem no início da gravação, vamos lá. Hoje é 24 de agosto, boa tarde a todos. Aula 7 de treinamento físico, pessoal. Vamos lá, de 2021, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo, princípios do treinamento. Hoje nós vamos falar de princípio da continuidade e da variabilidade. Tem um vídeo aí pronto, produzido, se não me engano, no Irã, eu acho, em Teherã, algo assim, coisa mais chique lá, ou na Bulgária, com o nosso doutorando Guilherme Berriel. Eu já vou passar ali e depois vou fazer comentários. Mas antes de passar, sim, podem fazer mais perguntas aí. Bibi, pode dizer. Eu queria só tirar uma dúvida em relação à nossa prova, que vai ser semana que vem. A gente vai ter aula na terça e na quinta de tarde, ou tu vai disponibilizar uma das 2 tardes para a gente fazer a prova? Só para fins de organização minha mesmo, assim. Sim, sim. Não, a prova não vai ser no horário de aula, tá? A prova vai estar aberta ali alguns dias no Moodle e vocês vão fazer, tá? Eu ainda tenho que até ver essa questão. Eu estou preparando as questões, mas a questão mesmo de como fazer a prova eu ainda tenho que ver com meus colegas que me ajudam. Não, eu digo se tu vai deixar... Eu sei que ela vai ficar mais tempo aberta, né? Mas tu vai liberar, tipo, por exemplo, a terça de tarde ou a quinta de tarde para a prova, ou seja, igual a gente vai ter aula, mesmo com a prova sendo próxima. Vai ter aula porque normal. Porque no calendário ficou, no teu plano de ensino estava só a prova nos 2 dias, aí por isso que eu quis confirmar igual. Então, retiro o que eu disse. Verdade, vocês respondem com mais certeza depois. Eu tinha certeza na minha cabeça que não era, mas eu não lembro. Então tá, eu já tenho... Não sei te dizer, daqui a pouco. Mas eu vou avisar, tá? Dá uma olhadinha no plano, professor, porque lá nas 3 avaliações está assim. Hoje de manhã eu avisei os alunos que era para se preparar, porque está chegando o período de prova. Isso é o mais importante, se preparem, tá? E lembrem que vai cair tudo até o último dia de até o último dia de aula, que é quinta-feira, tá? E aí depois essa questão aí mesmo de terça e quinta eu vou ter que rever ali, pelo que vocês estão dizendo, terça e quinta estaria naquele período, não teria aula, né? Se está assim, é provável que não tenha aula mesmo, porque os meus colegas devem estar prontos já para não dar aula nesses dias, né? Então, provável que não tenha. E aí vai ser contra o que eu falei, mas deixa eu ver direitinho eu respondo vocês com mais certeza. Se atentem ali no WhatsApp, no material. E quinta também, né? Até quinta eu dou uma resposta para vocês, tá, disso. Boa. Bueno, gente, vamos lá. Vamos começar o conteúdo. Se quiserem perguntar mais coisa também, fiquem à vontade aí. Tranquilo. Deixa eu ir. Vou pedir para vocês me darem um retorno, tá? Vou botar para gravar, para rodar aqui o vídeo. Me digam se vocês estão ouvindo, tá? Agora. Não estão ouvindo? Ainda não. Para tudo. Vamos de novo, porque já estava saindo. Deixa eu ver o que eu fiz do outro dia, que deu certo. Ué. Vocês estão vendo o vídeo agora? A gente está vendo parado, por enquanto. Tá. De novo. Vamos começar de novo. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para uma aula da disciplina de princípios do treinamento físico do professor Leonardo Tartaruga. Hoje nós vamos falar de variabilidade e especificidade, né? Apesar de tecnicamente falando, são 2 variáveis que são diferentes uma da outra, mas elas acabam se completando quando a gente fala da questão da elaboração do treinamento, né? Nós vamos começar falando, então, do princípio da variabilidade, né? Esse princípio ele tem relação com a variação do estímulo de treinamento ou sobrecarga que o atleta ou o aluno recebe, né? E qual é a importância? Por que é importante que se tenha essa variabilidade, que se tem um padrão de estímulo o tempo todo, né? Que no momento que o corpo ele entra, ele já conseguiu ter o efeito positivo da adaptação em função daquele estímulo, ele não vai mais sofrer algum benefício com isso. Ele acaba se estabilizando e para que isso não aconteça, essa variação
de estímulos é importante para que o corpo esteja o tempo todo se adaptando a essa nova carga, a esse novo estímulo, para que assim, ao longo do tempo, do período de treinamento, ele acabe tá sempre evoluindo, sempre melhorando o desempenho e a performance, né? E outro ponto de vista também bastante interessante diz respeito à desmotivação, né? Um atleta, um aluno desmotivado, ele acaba não treinando da forma adequada ou na melhor condição, e isso também afeta. E uma outra relação importante é com a questão da monotonia, né? Tem muitos estudos que fazem essa relação do tempo de treinamento com a sobrecarga no atleta, e a partir disso, se não há uma variação desse tempo, dessa sobrecarga, tu acaba tendo um índice de monotonia muito alto, e isso tem uma relação muito grande, né, com a incidência, uma maior incidência de lesão. Então, né, o sentido principal e o objetivo principal da variação de treinamento é o fato de não ter, evitar que exista uma pouca variação no treino, né? Porque essa pouca variação vai fazer que aconteça um estado de estagnação do rendimento, e esse estado de estagnação vai fazer que ao longo do tempo exista uma regressão do condicionamento e da performance, né? No entanto, né, essa variação ela deve ocorrer dentro dos princípios do treinamento, né? Aqui eu coloquei o da especificidade, porque está relacionado à modalidade esportiva desse atleta ou desse aluno pratica, né? Mas também em relação a outros, como continuidade, como a capacidade biológica de cada atleta, né? Essa variação de estímulos também ela pode ser feita de várias maneiras, né? Mas basicamente ela acontece manipulando as variáveis de treinamento, né? E quais são essas variáveis de treinamento? Primeiro, frequência de treinamento, né? Um atleta que treina 3 vezes na semana, ou 4 vezes na semana, ou 5 vezes na semana, ou um aluno também, né? Que treina 1, 2, 3 vezes na semana, ou 4 ou 5, isso vai determinar o quanto de variabilidade que eu posso colocar no meu treinamento. Por exemplo, um aluno, um atleta que treina 5 vezes na semana, eu consigo fazer um maior nível de variação. Por exemplo, um atleta que treina, um aluno principalmente, né, isso acontece muito com o aluno, que treina 1 ou 2 vezes por semana, a minha variabilidade vai ser um pouco menor, né? Ali na relação de intensidade, volume e densidade, né, está relacionado com a manipulação de quanto que eu vou ter de intensidade, do meu volume total de treinamento, essa relação de quanto eu tenho de treinamento e quanto eu vou dar de pausa entre as séries e entre as sessões de treinamento também é uma forma bastante importante da gente variar o treinamento. Velocidade de execução também, né? Ou tu fazer um exercício de uma forma um pouco mais lenta ou um pouco mais rápida, também vai ter uma influência e vai gerar um tipo de estímulo diferente. Complexidade e sequência de execução de exercícios também, né? De uma maneira geral, isso também é um componente importante nessa questão da variabilidade. Na complexidade diz respeito principalmente à questão do mais simples para o mais complexo, né? A gente não vai pegar um aluno que está começando numa aula e já dá um exercício de alto grau de complexidade, a gente vai começar com um exercício um pouco mais fácil ou mais simples, e no momento que ele está se adaptando, que ele está conseguindo dar uma resposta positiva àquilo ali, a gente vai aumentando a complexidade desses exercícios, né? E isso também tem uma relação com a sequência, né? Eu posso fazer uma determinada sequência de exercícios, de execução de exercícios, e isso vai me determinar a relação de estímulo e de como está a resposta de estímulo desse meu aluno, desse meu atleta, né? E a forma como a gente organiza todas essas variáveis é que vai me dar uma resposta positiva ou negativa em relação à adaptação ao estímulo. Então é muito importante que a gente consiga ter um conhecimento, um entendimento do que cada uma dessas variáveis ela exerce do ponto de vista de estímulo ao atleta ou ao aluno, para a gente poder manipular ela da forma que a gente quer. E o que a gente pode falar na questão, por exemplo, da manipulação da variabilidade do treinamento, que isso pode ser feito em todas as unidades de treinamento, né? A gente pode fazer numa sessão única e simples, ou seja, num dia a gente pode fazer uma variação grande de treinamento em microciclos, né? Que são as sessões semanais, ou no mesociclo, que é
planejamento mensal ou até mesmo no macrociclo, né? Tudo que vai determinar em relação a isso diz respeito aos objetivos de cada um, de cada aluno, de cada atleta, né? Por exemplo, atleta de modalidades esportivas, normalmente esse objetivo está atrelado a um calendário esportivo, né? Mas um aluno, muitas vezes não, um aluno pretende emagrecer ou ganhar massa, ou pretende estar... eu tenho visto ultimamente que tem surgido muito disso, mulheres que vão casar, né, e elas querem emagrecer para o casamento, querem vestir um vestido de um número menor, então, ou seja, tu tem um período ali que tu tem um trabalho para fazer, que aquela pessoa precisa estar em determinada condição. Então, essa variação de estímulo e de treinamento pode ser adequado em qualquer um desses níveis de treinamento, seja na unidade, seja na semana, seja no mês ou seja no ano. Vai depender da minha capacidade de estruturação desse treino e qual é o objetivo principal que eu tenho para isso, né? Uma outra coisa importante em relação a isso diz respeito ao que eu estou trabalhando, né? Porque assim, a gente tem que pensar que, de uma forma geral, a variação ela não é uma coisa aleatória, né? Eu tenho que fazer a variação do meu treino, mas essa variação ela tem que estar dentro de um critério, né? Por exemplo, ali no primeiro, ali quando a gente tem, eu estou planejando um treinamento de força, eu estou fazendo um treinamento de força máxima, por exemplo. Bom, os padrões para ganho de força máxima estão pré-estabelecidos. Eu posso trabalhar de um limite mínimo a um limite máximo. E a partir desses limites que eu sei que são os estímulos necessários para o trabalho de força, eu vou fazer a minha avaliação, né? Eu não posso fazer uma variação aleatória. Hoje eu vou fazer 2 séries de 6 repetições com 90% de carga. Não, amanhã, para variar, como hoje eu fiz 2 de 6 com 90, amanhã eu vou fazer 4 séries de 20 repetições com 50% de carga. Se eu quero trabalhar força máxima, esse meu segundo dia não tem uma relação clara com isso, né? Então eu tenho que ter bem claro quais são os limites daquela variável, daquela valência que eu tenho interesse de trabalhar naquele momento e, dentro desses limites, fazer essa variação, ou com estímulos de volume, intensidade, ou com diferentes tipos de exercícios, né? Então, a frequência de treinamento, então todas essas variáveis dentro daquele programa inicial é importante que eu tenha conhecimento e eu tenho que planejar, e o principal sempre é qual é o objetivo do treino, né? Então, por exemplo, meu treino nessa semana, nesse microciclo, nesse mesociclo, eu quero melhorar minha força, eu tenho que fazer uma variação de treinamento dentro dos critérios que tem de ganho de força. Se nesse meu mesociclo eu quero melhorar a potência, a minha variação de exercícios tem que ser dentro dos critérios que tem de ganho de potência. E assim para outras coisas, como hipertrofia, resistência muscular localizada, treinamento aeróbio, né, potência aeróbia, resistência aeróbia, entre outros. Então eu tenho que ter o conhecimento de como eu faço para estimular essa variável que eu quero melhorar, e a partir dela variar, né, para poder ter a melhor resposta do meu aluno ou do meu atleta. Uma outra coisa importante relacionada a isso é o equilíbrio, né? A gente está falando muito de variabilidade, mas dentro do contexto do treinamento, a variabilidade está diretamente relacionada com a continuidade. Então, se eu tenho um equilíbrio entre o quanto que eu vario de treinamento e quanto que eu dou de continuidade, com certeza, se eu tiver um equilíbrio bom nessas duas princípios de treinamento, as minhas adaptações elas vão ser positivas. E as minhas adaptações positivas, eu vou ter uma melhora de performance. Porém, quando há um desequilíbrio entre a variabilidade e a continuidade, ou seja, eu tenho uma variação muito grande de treino, ou eu tenho uma continuidade do mesmo treino por muito tempo, com certeza as minhas adaptações vão ser negativas. E com as minhas adaptações negativas, né, eu vou ter uma estagnação ou diminuição da performance, ou até mesmo mais grave que isso, né? Eu posso levar o meu atleta a uma maior exposição às lesões, né? Hoje a gente já sabe, a literatura já é muito clara em relação a isso, mais de 80% das lesões em atletas, ou até mesmo atletas amadores ou recreacional, como a literatura de uma maneira geral gosta de falar, está relacionado ao mau gerenciamento das cargas de treinamento, ou seja, justamente o desequilíbrio, essa quantidade de carga, de continuidade, de variabilidade, né?
Porque não adianta eu só, vou trabalhar dentro do princípio da variabilidade. Aí eu proponho um treino hoje e vou dar esse treino daqui a 20 dias novamente. Quer dizer, não pode ser assim, porque na realidade eu vou ter um espaço muito grande entre os dois estímulos, né? Eu vou fazer uma variação, mas vou fazer uma variação de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, de 2 em 2 dias, né? Dentro de uma semana, por exemplo, um treinamento de força, eu vou estabelecer, por exemplo, para a musculatura de peitoral, 3 ou 4 exercícios diferentes, mas dentro do princípio de força, né? Então, esse equilíbrio é importante para que o nosso aluno, o atleta, esteja sempre melhorando. E dentro do macrociclo, assim, né, como a gente trabalha, né, de uma forma geral, o princípio da variabilidade, ele, de uma forma geral, ele é feito na fase preparatória, logo na base, né, do treinamento, né? E aí eu coloquei ali como é dividido a fase preparatória, né, em fase preparatória geral, fase preparatória específicas e fase pré-competitiva, e ali coloquei uma pirâmide justamente mostrando o que é a base maior, que é a fase preparatória geral. Depois daquilo ali, tu já começa a introduzir alguns exercícios que são mais voltados à modalidade esportiva que aquele aluno, aquele atleta pratica, e a fase pré-competitiva, que é mais específica ainda, né? Nessa fase preparatória geral, o que a gente faz? Primeiro, a gente estabelece a base que vai ser feita para o atleta, né? Então vamos pegar, por exemplo, um tenista que ele é destro. Ele vai, né, golpear a bolinha com a raquete sempre com o braço direito, mas isso não quer dizer que a gente que não tenha que fazer um trabalho de preparação geral, né, global. Então, é nesse momento que a gente dá mais ênfase a esse tipo de situação. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de onde eu trabalho, né, que eu trabalho com voleibol, de como a gente trabalha nessas fases, nessas subdivisões de fase, a variação de treinamento, né? Então, na fase preparatória geral, a gente trabalha muito a capacidade aeróbica e a resistência muscular. E por que isso, né? No voleibol tem uma característica um pouco diferente. No início de uma temporada, os atletas vêm de muitas equipes diferentes, alguns participam da seleção que tem um planejamento um pouco diferente, e eles acabam vindo em condições físicas bastante diferentes. Então, com um trabalho aeróbio e um trabalho de resistência muscular, a gente procura deixar eles um pouco mais homogêneos para os trabalhos que vão ser mais específicos ao longo do ano, né? Já na fase preparatória específica, a gente já começa a introduzir os treinamentos com estímulos mais semelhantes à característica do jogo. Então, por exemplo, o voleibol ele é um esporte que ele é basicamente anaeróbio alático, então a gente começa a introduzir trabalhos nesse sentido, e o trabalho de força, que é a base principalmente para as questões de salto e de sprint, de uma maneira geral. E na fase pré-competitiva, ali onde a gente já está aproximando da competição, aí sim a gente vai trabalhar visando aqueles ações muito similares ao jogo, né? Por exemplo, no caso do voleibol, né, potência para poder atacar uma bola e saltar, velocidade e agilidade. E aí na fase competitiva, sim, né? Aí a gente tem como objetivo a melhor performance para a modalidade esportiva. Aí, de uma maneira geral, nós trabalhamos o tempo todo com exercícios ou em condições muito similares à da competição. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, nessa questão de condições muito similares, né, muito parecidas com as da competição, a gente entra no princípio da especificidade, né? E aí esse princípio da especificidade ele é montado principalmente sobre os requisitos necessários para o desempenho da modalidade esportiva. Então, a gente tem que levar em consideração o sistema energético envolvido naquela modalidade, como é que é a utilização da musculatura, como é que é o sistema muscular ele é utilizado. Então, a partir disso aí, o principal foco nesse princípio é as características da modalidade, ou seja, eu tenho que criar um modelo de treinamento, propor um modelo de treinamento que ele seja muito similar àquela modalidade em que o atleta ou o aluno pratica. E aqui eu trago um exemplo, né? Até a gente já tinha falado na aula anterior com o professor Tarta, né? Esse é um artigo bem clássico do pesquisador Foster, né? Um pesquisador bastante importante na nossa área, né? E ele fez um estudo justamente para entender um pouco essa questão do princípio da especificidade, né? Ele fez um teste de VO2 máximo com nadadores e corredores, né? Propôs um treinamento de 3 vezes por semana, 4 semanas,
de natação baseado no VO2 máximo de cada um deles, né? E ao final ele fez um pós-teste novamente para ver o VO2 máximo. E o que ele observou? Que os nadadores tiveram uma melhora de 11% no VO2 máximo, enquanto que os corredores não melhoraram. E por que isso aconteceu? Porque os corredores eles não treinaram corrida, né? Eles não treinaram no VO2 máximo dele, na capacidade de VO2 máximo para corridas. Treinaram nadando, que não é específico para a modalidade esportiva. Então é aquilo que eu digo sempre. Quem joga voleibol tem que ter um treinamento específico de voleibol. Quem nada para natação. Quem joga futebol para futebol. E assim para cada modalidade ou para cada prática esportiva. E não só prática esportiva. Um bailarino, por exemplo, ele tem que fazer atividades, exercícios que sejam similares àqueles gestos, aquelas... a forma de movimentação deles. Então é importante que a gente entenda isso, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com futebol, eu vou ter que planejar e prescrever por um período de tempo exercícios que sejam similares àqueles que ele vai realizar jogando futebol. Então é importante a gente ter que a especificidade diz muito relação à modalidade, ao que é a ação-fim, né? Então aqui, mais uma vez, né, vou dar um exemplo baseado no que é uma base do meu trabalho, né? É o voleibol, então, nas fases ativas, que é quando a bola está em jogo ali. Uma equipe sacou, a outra recebeu, levantou e atacou. Né? No masculino, isso gira em torno de 2,2 até 8 segundos. Né? No feminino, por ter um pouco menos de força e potência, é um pouco mais longo, varia entre 15 e 20 segundos. Né? Os intervalos entre uma ação e outra variam entre 6 segundos e 12, hoje até um pouquinho mais, 20 e poucos segundos. Isso já me dá um panorama da questão metabólica do esporte, né? Ou seja, ele é um esporte de característica bastante anaeróbia alática, né? E se nós olharmos as principais demandas dos jogadores, né? A gente tem uma rede que está a 2,43 no masculino e a 2,24 no feminino, aonde a principal ação é fazer com que a bola passe por cima da rede e caia na quadra da equipe adversária, né? Saltos, né, e sprints para poder interceptar essa bola que vem muito próximo ali são extremamente necessários. E para isso aí as variáveis que compõem essas duas, né, ações, saltos e sprints são a força máxima, potência e velocidade. Então aqui eu tenho um panorama geral de especificidade do esporte. A partir disso eu posso planejar e estruturar os meus treinamentos para que isso possa ser feito de forma mais adequada para as necessidades. Aqui um outro exemplo, né? Vamos pegar um maratonista. Então, preferencialmente, o maratonista ele tem que ter treinamentos de corrida, né? Não que ele não possa ter uma musculação, não que ele não possa ter um outro, mas o treinamento que vai fazer com que ele melhore de forma mais significativa vai ser corrida. Essa corrida de preferência seja realizada na rua, né? Mais uma vez vou dizer, não que eventualmente o atleta não vá correr numa esteira, mas ele correr numa esteira não tem componentes que tem quando ele estiver correndo na rua, né? E essa adequação de carga com um pouquinho maior de volume, né? A maratona é uma prova bastante longa, com uma intensidade um pouco mais baixa, que é uma característica dessa prova, né? A gente não vê um maratonista fazer 40, 50 km por hora. Ele tem um ritmo ali que é um pouco menos que esse aí, então a ideia é que se programe, se planeje treinamentos dentro dessa característica da modalidade e dentro da prova, né, dentro da como aquele atleta consegue fazer a prova, né? Não adianta eu pegar um maratonista que está iniciando e consegue correr uma maratona, mas um ritmo menor, e achar que ele tem que correr, por exemplo, a maratona no mesmo ritmo do recordista mundial, né? Então, eu tenho que estar adequado, né, meu treinamento específico para a capacidade desse meu atleta, né? Então, não é porque ele pratica aquele esporte, ele ainda não tem uma condição, ou eventualmente, se não for um atleta de alto rendimento, ele nunca vai chegar na condição de fazer um treinamento semelhante a um atleta de alto rendimento, né? E essas questões do treinamento específico, elas são bastante importantes, porque elas vão trazer adaptações específicas para a prática daquela modalidade e vão, seja do ponto de vista neuromuscular, seja do ponto de vista metabólico, seja do ponto de vista cardiorrespiratório. Isso vai fazer que o praticante, seja ele um atleta de alto rendimento ou um atleta de final de semana ou um aluno, que ele tenha mais confiança para fazer aquilo ali, ele consiga ser mais eficiente, e isso vai trazer uma série de benefícios, né? No esporte de alto rendimento,
um desempenho melhor, e para aquele atleta que eventualmente pratica por lazer uma modalidade ou um esporte, tendo melhor desempenho e ele estando satisfeito com o desempenho que ele venha obtendo praticando o seu esporte. E assim, para finalizar um pouco, né, hoje a gente falou de variabilidade e especificidade, né, mas eu queria deixar bem claro que, de uma maneira geral, eles não são princípios que a gente trabalha de forma isolada, né? A gente trabalha ele e junto com outros princípios que são bastante importantes, como de adaptação, individualidade biológica, sobrecarga, continuidade, né? Hoje, de uma maneira geral, a gente falou sobre esses dois. Provavelmente o professor Leonardo Tartaruga já falou dos outros para vocês ou vai falar, mas eu quero dizer que existe uma integração, né? A gente nunca consegue trabalhar um princípio só, né, de uma forma isolada. A gente está trabalhando ele sempre de uma forma conjunta. Uma hora vai estar um pouco mais sobressaindo em relação ao outro, dependendo do objetivo para aquele período que a gente está propondo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né? Aqui estão meus contatos, ali meu e-mail e o meu Instagram. Quem quiser entrar em contato para alguma dúvida, é só falar comigo, tá? Um abraço e até a próxima. Muito bem, vamos lá, gente. Vamos fazer algumas complementações. Primeiro, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Ou querem... Não, professor, semana passada eu não consegui assistir às aulas, que eu tive compromissos com a minha mãe, de saúde, enfim. E aí eu olhei um pedaço da primeira aula do Guilherme, e ele falou que ele teve que no início, né, quando ele foi treinar a seleção brasileira, sub-21, sub-21? Não, sub-18, né? Sub-19, Sub-19, isso, sub-19. Ele teve que pegar vários fundamentos de outros esportes, né, como o salto e tudo mais. Então, eu te pergunto, nessa variabilidade, cada modalidade, uma pergunta assim de esporte de alto rendimento, ele tem um protocolo específico daí? Né, diante daquilo que ele falou, que ele teve que buscar diversos embasamentos científicos para aplicar no treinamento do voleibol, né? Sim. Não, mas tem especificidades, assim, ó, por exemplo, né, o saltador em altura ou triplista, né, do atletismo, eles têm seus treinos de saltos, tá? Tem fases que tem. O jogador de vôlei tem seus treinos de salto, seus treinos pliométricos, inclusive. Só que as cargas de treino são diferentes, os tipos de ações são diferentes, as escolhas exatas assim, da carga do que tu precisa é diferente. Até porque, se a gente for ver, até dentro da própria modalidade, tu tem lá dois saltadores em altura que precisam melhorar seu salto, mas mesmo os dois vão ter características um pouquinho diferentes um do outro do que precisa melhorar. Então, às vezes, eles têm que melhorar o salto, mas vão melhorar, que é aquela história que a gente já falou nas aulas anteriores. Um mais potencializando mais a força, outro um pouquinho mais a velocidade para gerar aquela potência de salto. Então mas assim, ó, isso é diferente nos intra-esporte, mas também bem mais no inter-esporte, né? Como esse exemplo, vôlei e atletismo. Acaba sendo diferente as cargas, embora tenha que ter regras gerais muito parecidas. E é isso que nós vamos ver no semestre. Quando a gente entrar lá nos métodos, vocês vão ver métodos de treinamento de saltos. Vocês vão ver números gerais, assim, para melhorar salto. E é isso que é interessante, assim, ó, porque está acontecendo em alguns esportes um esvaziamento do treinamento. Por exemplo, futebol. Agora a coisa já mudou porque está tendo até treinadores que vêm de outros lugares bem melhores, assim, preparados para enfrentar o problema do futebol. Mas durante uns anos no futebol brasileiro, assim, acontecia às vezes de pensar assim, o cara não tem tempo para treinar nada, porque ele está sempre jogando, é culpa do calendário, a gente não pode fazer nada, mas na real também faltava conhecimento sobre isso, né? E a gente via que os caras não treinavam. Então, assim, aí vem também a questão, olha, ele precisa jogar, ele precisa resolver os problemas do jogo, né? Mini-jogo e tal, mas não pode ficar só fazendo mini-jogo. Quando o cara precisa melhorar algo de base, ele precisa treinar aquilo. Então, por exemplo, salto. Digamos lá que o zagueiro salta pouco. É um problema que tu vê que é grave, assim, né? Então, ele precisa melhorar o salto. Ele vai ter que treinar na base algo que envolva saltos, que são aqueles treinos de saltos.
Não pode ficar só jogando, porque não melhora nunca, né? E a gente acaba vendo em jogador brasileiro isso, o cara passa a carreira inteira sem melhorar coisas que são, tu vê que é gritante, e aí tu vai ver o dia a dia do treino, os caras realmente não treinaram nada. E aí isso a gente vai ajudar a dar essas ferramentas para vocês. Embora tenha, claro, detalhes, né? Não vai ser exatamente o mesmo treino que jogadores de vôlei. Por exemplo, o jogador de futebol tem um problema do contato muito mais forte. Então ele tem que treinar também nessas condições, né? O jogador de vôlei é menos, né? Então tem isso, né? Danley, diga lá. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade é uma dúvida mais pessoal, assim, dentro da periodização do treinamento, né? Quando a gente tem um aluno, por exemplo, que tem uma frequência baixa de treinamento semanal, por exemplo, um aluno que faz a minha aula uma vez por semana, dentro dos princípios de variabilidade e especificidade ali, o que seria mais adequado, por exemplo, na minha variabilidade? Porque, por exemplo, eu tento fazer um mês de treinamento específico para uma determinada coisa, por exemplo, nos membros inferiores. Quero melhorar a potência de membros inferiores para saltos. Um mês de treinamento para isso, só que mesmo assim eu vou ter tipo uma vez por semana, né? Vão ser 4 treinamentos apenas em um mês. Aí eu fico mais com dúvida em como periodizar adequadamente um treinamento para uma pessoa que tem uma baixa frequência. Sim, posso já ir respondendo essa. Assim, ó, olha só, Danley, já tem duas coisas erradas aí, que eu já vou te dizendo de cara, que era bom, mas, de novo, cada um sabe onde aperta o calo lá com o seu aluno, o seu atleta. Mas no teu caso, por exemplo, eu já dou uma regra geral, tá, gente? Serve muito para velocidade, força, resistência. Treinamento uma vez por semana só serve para artigo científico, para dizer que encontraram diferença nisso. Mas é extremamente perigoso, assim, e não é desejável, assim. Então, eu já te diria isso, luta para tentar aumentar essa frequência de treino. E assim, professor, mas eu soube que deu certo uma vez. Mas é a exceção que só comprova a regra. O risco de lesão é altíssimo, tu está muito fora de uma zona ideal de adaptação. Então, assim, sugestão é dobrar isso, fazer no mínimo 2 vezes por semana, para a gente poder conversar com mais tranquilidade, né? E a outra coisa, tu falou assim, foi da tua fala, eu sei que foi montar, mas a gente já aproveita, tá? Não é para ficar dizendo que tu fez, não é isso. Mas eu já pensaria, quando eu preciso resolver problemas em um mês, eu já tenho que sair dizendo para o aluno que, olha, nós estamos fora do ideal. Às vezes tem, né? O cara tem que fazer eu tive uma vez um personal, eu me lembro, era uma guria que ia fazer aquelas concurso, uma prova, e era daqui um mês. E ela estava para passar num concurso super bom, assim, né? E ela precisava em um mês correr a prova do Cooper, ela precisava fazer 2 e não sei o que. Era pouca coisa, mas ela nunca tinha corrido na vida. Tivemos um mês para fazer isso. Eu disse para ela, olha, nós vamos ferir vários princípios do treinamento, nós vamos fazer várias loucuras, mas nós vamos arriscar bastante para tu poder fazer essa prova. Então eu disse para ela bem aberto, assim, né? Aí é aquela questão ética, entendeu? Jogar, mas nós vamos planejar dentro do que dá. E em um mês eu fiz até uma basezinha, assim, de 2 semanas. Eu tentei jogar com algumas coisas e deu certo. Ela acabou fazendo a prova arriscando muito, porque ela teve que aumentar muito a frequência de treino, as cargas foram meio que violentas, né? Tive que ir aumentando para conseguir chegar no desafio. E deu certo. Resumindo, mas ela arriscou bastante, ela treinou até teve uma região de dor e coisa assim, mas isso era esperado, não tinha outra, mas para fazer isso, fez. Agora, tá, fora isso, só esses 2 comentários inicial, vamos para a tua pergunta. O BRL já deu uma sugestão, né, uma dica ali. Quando tu treina poucas vezes por semana, tu tende a não variar tanto, porque tu não pode jogar muito com a variabilidade, sim, porque tu tem que estar atento às cargas de adaptação que tu precisa, assim. Então, é o caso das 2 vezes por semana, né? Quando tu treina pouco, assim, tu não pode falhar aquele treino, porque se tu falhar, tu fica uma semana sem treinar. Então, ali tu já começa a ter destreino. Então, o que acontece? Ali tu não consegue variar tanto as coisas. Mesmo assim dá, mas não é no mesmo grau de variação que tu pode se tu tivesse mais dias. Onde tu poderia jogar um pouquinho mais com uma carga de manutenção, depois outra de adaptação, não sempre adaptação, né, que tende a repetir, ser mais semelhante, né, menos variado, né, do que outro. Então, essas são as dicas, assim, tá, para responder a tua questão, é isso.
tá? Porque aí a gente também entra naquele conflito profissional, né? De tu não quer perder o aluno se tu disser, olha, não posso, estou ferindo os meus princípios ao te dar uma aula apenas por semana, mas tu também não pode dizer, olha, não vou te dar aula porque tu está recebendo por aquilo, né? Eu entendo. É bem isso. Tentar convencer ele, mas depois, se não der, faz o que pode para tentar diminuir. Agora, qual é o risco, tá? De treinar uma vez por semana? A dica é bem conforme o que a Mariana perguntou até ali antes da gente começar a gravar. Não adianta, se tu vai treinar uma vez por semana ou poucas vezes, tu tem que dar um estímulo que a supercompensação seja longa o bastante para chegar até a próxima região e não chegar ter a supercompensação e desadaptar, né? Então tu tem que dar um estímulo muito grande, que aí ele vai recuperar mais lentamente, tá? A ideia é essa, só que aí tu arrisca, porque tu tem que dar um estímulo pesado, assim. Não dá, por exemplo, quando a gente treina força na sala de musculação 2 vezes por semana, em geral, aqueles 2 dias, eles têm que ter um bom número de exercícios, porque senão tu não tem volume suficiente para dar o estímulo até o próximo dia. E além disso, ainda tu tem outro problema. Tu tem que treinar todos os grupos musculares os 2 dias, porque se tu não treina um, só vai treinar o outro na outra semana. Então tu passa uma semana sem treinar. E, de novo, é só a exceção que faz isso, são os caras de levantamento do peso que fazem isso. Os pobres mortais que treinam força precisam ter 3 dias, 4 dias de tempo de intervalo até o próximo estímulo do mesmo grupo muscular. Então, tu não pode ficar sem treinar. Isso, o que acontece? Aumenta o número de exercícios na sessão. E no teu caso, então, nem se fala, tu vai ter que fazer tudo e ainda tentar dar um estímulo meio desgastante para ele, de forma que ele tenha um tempo de recuperação que, de alguma forma, tenha alguma coisa ainda de supercompensação na próxima semana, tá? E não tem muita história, vai ter que fazer isso, só que cuidando com a questão de lesão, coisas assim, né, a sobrecarga, tu arrisca bastante, mas é o preço para se fazer isso. E assim, está sempre na zona de onde não tem adaptação. Isso para ti, Danley, tem que ficar claro. Tu até depois tem que conversar com o aluno, ver a questão pedagógica, ética, tudo aquilo, mas contigo não pode te enganar. Tu vai estar no limite para ter baixas adaptações ou quase nenhuma e tá preparado para isso, porque várias vezes é isso que acontece, treinando uma vez por semana, né? Professor, Diga. Esse estímulo a gente poderia entender o tal, eu não gosto do tal do treinamento até a falha. Para ele, no caso, para balé clássico, acho que nem existe essa possibilidade, né? É balé clássico, né? Mas na verdade esses meus alunos não são da trabalha. área do balé clássico em si. Aí é um treinamento voltado para dança diferente. Ô, Tati, lembra assim, ó, também que o treinamento até a falha também não é o fim do mundo. Tem vários estudos mostrando que não é necessário, né? Agora mesmo saiu mais outra revisão super forte, pesada, mostrando que treinos com cargas pré-determinadas, em percentuais, que não levam até a falha, mas tu estima que seja um estímulo alto, mas não chega até a falha, em geral o volume de treino acaba sendo menor, dá resultados às vezes até melhor. Só que o que os caras viram de interessante nesse estudo foi de que existem adaptações, respostas específicas, e até de prazer. Uma coisa legal que eles fizeram nesse estudo é que eles avaliaram a escala de prazer e a escala de satisfação com o treino, que são 2 coisas psicológicas um pouco diferentes, mas está dentro dessa história de gostar do treino, tá? Fizeram muito bem feito, assim. E eles mostraram que não tem uma resposta só, porque assim, Tati, tem aluno que não gosta mesmo da falha e não tem por que fazer. Mas tem outro aluno que é o contrário, que parece que se não vai até a falha, ele se sente roubado, né? Isso vocês vão aprender com o tempo. Vai ter aluno que tem que é um pouco como eu falo lá do índice do cagaço, né? Eu já comentei para vocês desse índice, né? Já. Tá. Então, nisso, de manhã que eu não usei ainda, eu tenho que lembrar de falar para eles para equiparar as coisas. Mas assim, ó, nesse caso da psicologia, foi interessante de ver que teve respostas que foi para 2 grupos bem diferentes. Teve grupo que gostou mais do treino até a falha e teve melhores respostas, e teve outro grupo que gostou mais do outro tipo, porque não levava até a falha, não levava até uma exaustão, né? Que é uma percepção... Sim, uma fadiga completa, sim. Só tem que lembrar disso. A percepção essa de falha, ela não é sempre ruim. Isso vocês vão aprender com o aluno e tal, e vocês vão poder modelar um pouco isso, mas sem criar a paróquia, né? De, não, tem que ser até a falha, senão não existe treino. Isso é bobagem, não é assim.
A gente sabe que não é. Agora, também, o chegar até a falha, isso também não significa que vai sempre trazer algo de ruim. De vez em quando dá para fazer, desafiar um pouco o aluno e tal. Eu poderia usar, então, para supercompensação, né? Então. Sim. Aí tá. Poderia usar. Do Danley, quando é uma vez por semana, mais provavelmente vocês têm que levar até. Para ele é mais difícil, né? Não, e ele é mais provável. Não, para ele deveria ser. Então. Tem que ser, porque ele precisa. O intervalo é muito grande. Por isso. Porque tem que tentar fazer com que essa supercompensação se mantenha por um pouco mais de tempo. Cuidando, né? Porque não tem que ser uma exaustão completa também. Quando a gente fala de treinamento com um pouquinho mais de resistência, não pode ser assim também, porque senão, às vezes, pode gerar lesão mesmo. Tá? Mas é mais direcionado para isso. Não adianta, não dá para fazer carga baixa. Se tu fizer carga baixa, aí sim que tu não tem nenhuma chance de um treino uma vez por semana, tem bem menos chance de dar certo. Resumindo, né? Vitória. Sônia, eu fiquei com uma dúvida em relação ao treinamento de mulheres, mais específico. Se durante a fase da menstruação, se tem uma queda de força na mulher pelo desajuste hormonal, né, que dá uma diferença. E se isso existir, então vale a pena aproveitar quando tem um mesociclo, uma fase de recuperação, colocar a hora que ela vai ter o ciclo de menstruação, colocar no ciclo regenerativo? Sim, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Eu não lembro da evidência certa, então, primeira coisa para começar a te responder, eu teria que dar uma lida exatamente. Agora, o que eu tenho da experiência é variado, Vitória. Tem alunas que é o contrário, tem alunas que ficam extremamente nervosas e elas respondiam, geralmente eram alunas que enfrentavam um pouco o treino com aquela coisa da dor, o índice de cagaço muito alto, tá? Resumindo assim. Não gosto, isso aqui me machuca. Aí tinha épocas que eram geralmente as alunas que ficavam um pouco mais nervosas nesse período, tá? Tensão pré-menstrual, eu não sei bem, tá? Mas eu estou dizendo da minha prática. E elas botavam energia naquele negócio, dava o estímulo e fazia forte. Então a gente fazia o contrário, a gente usava esses períodos até para dar um estímulo mais intenso, tá? E respondia bem, assim, elas percebiam melhor até esse negócio, porque gastava energia, inclusive. Eu não sei se isso aí é coisa da percepção minha da prática, tá? Elas acabavam vendo. Então eu não te diria de sempre usar isso, tá? Eu acho que tem que entender um pouco também como é a repercussão psicológica frente a esse período, porque varia muito, né? A gente sabe de alunos que sentem mais, sentem menos, né? Tem isso, assim. Mas a resposta biológica eu não sei te dizer. Daqui a pouco seria interessante saber isso bem para poder dar melhor essa carga, mas eu não estou lembrado agora. Eu não vou chutar mesmo. Sim, eu fico pensando, por exemplo, um time de vôlei feminino, né? Que não tem como tu isolar o treinamento de cada uma, acho, separadamente, né? Mas é algo que é importante. É importante. Eu acho que, assim, é uma informação que tem que se saber, no mínimo, para tu entender um pouco, para tu prever coisas. Eu acho que esse que é o... Não é que vocês vão prever tudo, tá? Mas se vocês souberem dessas coisas, e até entender disso, porque tem treinador, eu falei muito de manhã, né? Tem treinador que é aquele, eu não quero nem saber, eu dou meu treino e não quero saber do psicossocial, porque eu sou honesto, eu falo o que tem que falar, que eu brinco, né? Que é grosso, o cara não é honesto, né? Esse tipo de professor, ele tem muito problema, porque as alunas, no caso, está treinando um grupo de mulheres de vôlei, né? Ela dá briga às vezes, e às vezes tem isso mesmo, que o pessoal, aí uma diz para tu está em TPM, sabe aquele papo, e às vezes é isso mesmo, né? Só que ele não está nem aí, e aí é mais problemático ainda, porque até o fato dele não estar nem aí, isso ajuda a complicar a coisa. E se tu souber antes, tu pode tentar prever um pouco, ou pelo menos distensionar. Isso aí já ajuda bastante em equipes. De novo, não resolve, como tu falou mesmo, tu vai ter grupos, às vezes tu não vai conseguir individualizar tudo, mas tem coisas que dá, tá, Vitória? Aí eu digo também, lembra, por exemplo, treinos de força, tu consegue regular um pouco. Aí que tá, se mesmo seja equipe, mas tem treinos que são mais específicos, né? Tem outros que não mesmo, né? O treino tático, etc., esse é um pouco mais difícil de organizar assim tão individualizado, né? Mas sabendo disso, o treinador consegue trabalhar bem melhor com isso, sim. Isso é uma questão bem importante que tu falou. Que, olha, é mais antigo do que não sei o que, né? Mas mesmo assim ainda está se descobrindo muito. Por quê? Porque nós temos também, ontem teve uma palestra no pós-graduação sobre mulheres na ciência, né?
E a gente tem um viés de estudo muito forte sobre essa questão. Eu conheço ainda colegas que até hoje continuam dizendo, se tu não quer te complicar, estuda homem. E aí tu já vê o viés machista que está por trás dessas decisões. O que eu quero dar com esse exemplo é que ainda, por incrível que pareça, tem coisas que não se sabe bem sobre esses efeitos, assim. Agora está se estudando muito, tá? Mas comparação a respostas que tem com o homem, assim, nós temos um baita de um atraso. Muitos estudos ainda são baseados em homem, e vocês têm que ter atenção. A gente, quando vai ler a coisa, estou com um grupo de mulheres aqui. Então, não adianta eu só ler o desfecho, pode ser uma revisão sistemática, mas se for ser feita só com homem, tem que olhar bem, porque pode ter adaptações específicas, né? E ainda tem um belo atraso aí para compor, assim, tem né, que é movido também por questões sociais, né? De grupos, de modalidades, envolvendo dinheiro, tem muita coisa, assim, que não é puramente científico, né? Eu digo, o melhor caso que eu dou aqui para mim, só para ilustrar, é o caso dos estudos de tênis, né? Porque 40 anos, a pesquisa com tênis, milhões de dólares com dinheiro de empresas, e eles sempre perguntando como o calçado iria diminuir lesões. E até que saiu, faz 10 anos atrás, um cara que levantou a pergunta para o contrário. Será que o calçado não está prejudicando? É uma coisa que... quem é que vai querer... Qual é a empresa de calçado que bancaria isso, né? Claro que não se fez muito estudo, mas quando se fez, se abriu uma luz. Opa, peraí. Acabaram vendo que os caras a longo prazo, usando calçado minimalista ou sem calçado, isso acabava ajudando mais no enfrentamento de lesões do que usar os calçados tradicionais. Mas isso é outra história, mano. Só para ilustrar que às vezes tem disso, tá? E tem que ficar atento. Mais dúvidas, gente? Não, só nesse... comentário. Eu também ia fazer um comentário. Coisa boa, mas mais pode de falar, Derlei. uma coisa louca. Não, um comentário falando sobre isso agora que tu estava falando sobre o tipo de calçado, que eu vi uma notícia, assim, direcionando também para uma pesquisa, né, que foi feita, dizendo que o calçado com amortecedor, esse calçado que é o que a gente usa para fazer treinamento de caminhada e essas outras coisas, não é favorável à musculatura dos pés, por exemplo, porque faz com que tu não trabalhe tanto a tua musculatura dos pés durante o exercício quanto um calçado mais normal ou trabalhar sem o calçado, né? Eu não sei até quanto isso é verídico ou não. Isso já vai para um comentário que vira uma pergunta. Eu deixo o fio de lã para fora e ele vai lá e puxa, né? Tudo bem. Não, é que é o meu assunto que eu estudo bastante, assim, até tem o artigo que saiu na Nature, que foi um impacto nos eventos, né, de ciência do esporte no mundo, foi desse cara, do Lieberman, um cara que estuda evolução e tal, e ele, resumindo, viu que quenianos que passaram a vida inteira correndo descalços não tinham quase lesão. E quenianos que tinham o mesmo estilo de vida, muito parecido, assim, tudo, clima, etc., mas que eram patrocinados, porque tem grupos quenianos que têm patrocínio desde criança, os caras ganham calçado lá das empresas internacionais, que corriam desde pequeno com calçado, tinham muita lesão, que nem corredores normais de tudo que é lugar, altíssimo nível de lesão. E aí começaram a suspeitar e começaram a estudar melhor o porquê que o calçado podia fazer mal também a médio e longo prazo, né? Que é a pergunta que nunca foi feita, porque não tinha empresa que bancasse isso, né? E aí o que acontece? Resumindo, um dos problemas é isso que tu falou. Eles são o calçado, na verdade, é uma espécie de uma muleta. Ele faz o papel de proprioceptores que a gente tem também. Ele ajusta a pronação, por exemplo, ou seja, ele ajusta ações que a musculatura, ali, o controle local, deveria estar fazendo. E aí se deixa de fazer, porque tu tem essa muleta, né? E isso traz algum prejuízo também, né? Mas assim, ó, tudo resumido, tá, gente? Mas lembrem disso. Eu não estou querendo dizer, que eu tento dizer aí para o pessoal nas palestras, é que hoje é para pegar esse bando de gente com sobrepeso que nunca correu na vida, sair a correr de pé descalço. Não é assim. Não é assim, porque o estilo de vida lá dos quenianos era outro, né? Resumindo a coisa, agora dá para jogar assim com possibilidades de correr descalço de vez em quando, uma coisa tudo controlado, gradativo, né? Seguindo os princípios, sim, é uma coisa bem interessante de se fazer aí. Gente, Legal. deixa... diga, o Danley, eu não sei, tinha mais alguém que queria comentar?
Não, eu só queria fazer uma colocação ali sobre o que a Vitória levantou, né, da questão hormonal, que a gente fez um trabalho, eu e um colega, no primeiro semestre, claro, era estudos socioculturais, mas em relação a Tiffany, a jogadora que foi da Seleção Brasileira de Vôlei, né, ela é transexual, e da vantagem que ela tinha, né, justamente pela sua produção de testosterona, em relação às outras meninas do grupo, né? Então, realmente para equacionar, né, e fazer isso redondinho num grupo feminino, acredito que seja um desafio para o treinador, né? Só quis trazer para a gente ver, né, como realmente ela tinha, claro, uma potência muito maior do que as outras, e acabava que os outros times também questionavam muito a participação dela, né? Teve, inclusive, eu acho que foi 2018, 2019, se estudou bastante não, né? Mas teve alguns estudos aos quais eu até me baseei para fazer aquele trabalho, que falavam, e aí nós chegamos à conclusão de que sim, claro, pela questão hormonal, ela acabava sendo uma jogadora com um potencial diferente das demais grupos. Não, não sei se tu tens eu lembro, essa visão também, né? Não, eu não li sobre isso, tá? Vou te ser bem sincero. O que eu fiz, até eu me lembro de conversar muito com o Berriel. O Berriel, pena que não está aqui hoje. Senão ele te daria uma opinião, mas provavelmente uma análise dele seria um pouquinho diferente da tua. O que apareceu naquela discussão foi muita análise como a tua, assim, que tu leu, né? Mas muita gente que tinha poder, que saiu dizendo, é uma vergonha, saiu nas mídias, primeiro atacando, porque aí apareceu a sociedade muito atrasada, né? Muito preconceituosa, assim, com a diferença, né? Muito, assim. Então já tinham certeza sobre bases de coisas que não se sabiam tanto. Hoje está um pouco mais regulado, tem os níveis de hormônio exato que tu precisa ter para minimamente poder jogar. Então eles têm que ter, eu não lembro como é que é o nome daquilo, mas um tratamento hormonal específico para poder se enquadrar em coisas. Mas na discussão dela também apareceu, fora a questão biológica, que foi o que tu procurou ali, provavelmente, tinha muito, assim, um jogo midiático no meio que mostrava muito uma visão preconceituosa, que a gente sabe agora nas Olimpíadas apareceu, visão conservadora, inclusive negacionista, assim, terrível, né, de jogadores de vôlei, que a gente sabia, assim. Então, isso apareceu junto, né, por causa dessa massa assim, na dúvida, isso aí é uma pouca vergonha, da onde já se viu, ainda tu vai no banheiro igual, sabe, começou a aparecer até gente fazendo esses comentários, assim. Então, também transpareceu esse outro lado, embora realmente eu concorde que tem que ter uns critérios mínimos aí de regras do jogo, porque, de novo, eu não sou contra, mas hoje o esporte, como ele é jogado, é como o caso que a gente falou do skate, né? O skate quebrou parâmetros, mas quem é do skate já disse que as Olimpíadas já foi meio chata, né? Porque, pô, nos X Games lá, os caras podiam quebrar as regras, né? O cara ia fazer uma loucura e tinha 3 chances. Os diretores se olharam e disseram, não, deixa fazer mais, porque o negócio é o show, né? E deixaram, e todo mundo vibrando. Todo mundo, até os adversários junto ali, torcendo e coisa. Ou seja, ali tem as regras do esporte, né? O esporte, como a gente conhece, é esse. Mas ele é binário ainda, ele é preconceituoso nesse sentido. Tem pessoas que não são binárias, é por isso que ainda as pessoas não entendem. Eu mesmo não consigo falar todas. Quando eu falo com meus amigos, eu digo todas e todas nas palestras. Eu não consigo, Sim. Não me sai, sabe? Mas é um preconceito meu, que eu tento trabalhar todo dia. E as pessoas não entendem. É só dizer todas e todos. Não, tu não está entendendo ainda. Tem gente que não é binário. Os americanos já estão mais avançados. Não sei se já viram, nos Twitter lá aparece. O cara é he, she, não sei mais o que. Porque ele não é binário. É uma decisão dele, que o mundo tem que se adaptar também para isso, né? E deixar ser Sim. feliz, né? Eu acho que essa que é uma questão. Só que o esporte não está preparado para isso, porque como é que vai resolver isso, né? Assim, porque na hora do jogo tu pode ter alguma... É uma coisa para se tratar, mas hoje o esporte não é preparado. Ele é preparado para isso que a gente tem. Então, temos que trabalhar com isso também, né? Não, isso, a questão biológica é uma coisa, a questão de inserção dela é outra, né? Não, ali não se tinha como a gente pensar, não, nós vamos criar um campeonato somente para atletas transexuais. Não era isso, né? Exatamente. Essa não é a melhor forma de lidar com a problemática, mas sim que existe um fator biológico individual dela
que acaba favorecendo ali o grupo, né? O grupo que ela está inserindo. Não, e provavelmente é possível até pensar nessa terceira via, que é mais complicada, é fora da regra do jogo hoje. Para nós não encaixa, porque nós não tem como, né? Não teria encaixa, como. Mas teria como numa sociedade plural, é isso que eu digo. Isso que eu ia dizer, não na nossa sociedade. É, uma coisa mais... Mas eu acho que é uma coisa que é para ser discutida, tá? Ser mais discutida, assim, porque é o futuro aí que tem por aí. Mas para isso vai ter que mudar com o esporte mesmo, nas suas coisas centrais também. Vai ser uma discussão bem difícil, né? Mas, gente, achei legal essa discussão, mas deixa eu falar aqui dos detalhes da aula, tá? Nos comentários, assim, que eu acho que são importantes. O Berriel falou sobre o princípio da continuidade, né? Então, assim, eu queria resumir uma coisa, assim. O princípio da continuidade tem uma coisa óbvia, que é o faltar, né? Então, tá, o cara faltou a aula, ele tá pecando. É ruim, a gente sabe disso. Todo mundo sabe que faltar ao treino é ruim, tu vai perder e tal. Agora, o que eu queria só ressaltar coisas disso, assim, que é bom até para vocês usarem com os alunos de vocês. Uma coisa, que também é geral, tá? Hoje de manhã, até, se vocês quiserem tirarem mais dúvida disso, eu sugiro que vocês assistam a aula da Diana. Ela mostrou alguns detalhes, alguns números, assim, do que é que se destreina mais quando tu falta de uma coisa ou de outra. Existem variações, assim, até de níveis de atletas, coisas assim. Mas eu vou começar pelo que é mais importante. Uma coisa importante, primeiro, é dizer assim, ó, para que vocês usem com os alunos de vocês, tá? Estou dizendo isso, assim, quando o aluno falta uma sessão de treino ou uma semana, tem que botar na cabeça do aluno que ele não perde apenas aquele dia ou aquela semana, mas ele perde mais. Ele perde todo o tempo que depois ele vai ter que precisar para voltar ao ponto onde ele estava, que é mais do que aquele dia e do que aquela semana. Tá? Isso é uma coisa importante. Por que é mais? Porque, geralmente, as adaptações negativas, o destreino, ele é mais rápido do que o retreino, do que a adaptação positiva. Então, tu tem esse elemento. Eu vou tentar mostrar para vocês, se eu achar, né? Aqui um slide que eu passei mesmo para a Diana e que eu acho bem interessante. Eu sempre acho. É um gráfico que ilustra um pouco essa questão da continuidade e da reversibilidade. Estão vendo os slides? Tá, isso aqui é slides do semestre anterior. Se vocês abriram lá, esse material está no Moodle, tá? E aqui, ó, esse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico, gente, de conteúdo mitocondrial, tá? Estão vendo? Deixa eu botar um pouquinho maior, que eu já vi que gente botando perto do rosto ali, porque botar bem grande, assim, ver se melhora um pouco. Mas olha só, conteúdo mitocondrial, que é uma adaptação histológica específica de treinos de resistência, tá? Isso aqui é um treino de 3 vezes por semana, treinos de caminhada e corrida aeróbicos, tá? O que acontece? No início, o grupo inteiro melhora bastante o conteúdo mitocondrial até as primeiras 5 semanas. Aí o que se faz? A metade do grupo começa a destreinar para uma semana, vira grupo destreino, tá? Linha amarela. Aqui temos a primeira mensagem desse gráfico. Em uma semana de destreino, tu perde metade do que tu ganhou em 5 semanas. 50% do que tu ganhou. Ou seja, a queda é muito mais rápida do que a adaptação geral aqui. Tá? Tu perde muito rápido. Resumindo, é aquela mensagem que eu dei antes. E aí vem a outra que confirma essa questão também. Depois de uma semana, esse grupo destreino, a metade dele vira grupo retreino. Voltam a treinar. E aqui está a mensagem. Olha o problema da recuperação. Ele leva 4 semanas para voltar ao ponto onde ele estava antes de parar. Ou seja, tu perde uma semana e ainda tu precisa de 4 semanas para voltar ao ponto. Olhem só o que é a perda. A perda não é de uma semana, a perda é de 5 semanas para voltar até onde tu estavas antes de parar. Aí que entra aquela mensagem. Tu não perde apenas aquele dia. Eu tinha um treinador que me dizia também, que é outra coisa que cola que nem chiclete.
Um dia de treino perdido é um treino que tu nunca vai recuperar na tua vida. Pode treinar 10 vezes depois, mas naquele tu perdeu. Então, eram umas coisas que a gente tinha lá, era no remo, eram as loucuras do remo. Mas tem essa que é mais... não é só o dia que tu perde muito mais para depois. Então, isso tem que botar na cabeça para quando estiver na dúvida, vai, né? Para tentar manter essa aderência. Assim, isso é importante, que depois é sofrido para voltar, né? A gente sabe que é bem mais difícil do que manter as coisas e tal. Tá? Isso aqui é um bom exemplo. Voltando, sobre continuidade. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção, tá? E a gente já falou um pouquinho dessas questões psicossociais envolvendo o treino, é que o treinador ele tem que estar atento para isso também. Por exemplo, os fatores que fazem com que aconteça a perda da continuidade, faltar, muitas vezes como o Berriel falou ali, desmotivação, treinos muito sacais. Ele falou de um conceito legal que eu não falei de manhã, ver se eu falo depois. Ele falou do conceito da monotonia. A monotonia é um parâmetro que se mede, inclusive, no modelo do Foster, quando se calcula o TRIMP de treinamento, o impulso de treino, que é um modo avançado de calcular carga. Eu já falei rapidamente para vocês assim, um dos parâmetros que sai disso é a monotonia da carga, que é mais ou menos assim, o quanto ela é linear. Se ela for muito linear, ela é muito monótona. E eles já viram que isso sobrecarrega o aluno, mas não é só em lesão, como ele falou ali, ele é principalmente uma carga mental. Treinar a mesma coisa todo tempo é muito chato. É que nem início de semestre, vocês estão tudo felizes comigo, eu sempre tenho bastante aluno, eu até comento. Depois você não me aguenta mais, é sempre o mesmo professor falando a mesma coisa, é um saco. E assim é o treino. Se a gente não tem oscilações também, lá vou eu contar lajota de novo, como o nadador faz, sabe? É pesado. Então, se eu tenho variações, isso me ajuda a enfrentar também essa carga de treino, tá? Então, isso é um elemento. Só que tem outros elementos. Tem elementos também psicossociais. De novo, eu digo assim, o treinador não é psicólogo, ele não é assistente social, tá? Mas nós temos que estar atento um pouquinho às condições daquilo. Meus alunos conseguem acessar aquele treino, eles precisam... Como é que eles chegam lá? Por exemplo, eu dei o exemplo de manhã, então vou dar aqui, que é algo que particularmente para mim atuou muito durante minha infância e adolescência, quando era nadador do União, que era o seguinte, eu ia mal no colégio, a minha moeda de negociação com a minha família era perder a natação. Dizia, tu tá em recuperação, então perdeu a natação. O treinador não vai resolver isso, não estou dizendo que vai resolver, mas se ele tiver claro isso, daqui a pouco ele pode interceder um pouquinho, até para falar uma vez com os pais, para colocar um pouquinho, dizer que a natação não é a moeda de troca do sucesso escolar do seu aluno, ele tem que ser algo mais, tem que ser ligado, né? Conversar isso, acho que é interessante, porque aumenta as chances de dar certas coisas. Tá? Então, eu resumo, eu dei 2 exemplos muito pontuais, mas eu resumo a questão assim, um treinador bem-sucedido é alguém também sobre aspectos de continuidade e aderência, né? Que é um termo que a gente usa muito para alunos que não faltam, né? É quando ele também trata das questões psicossociais envolvendo o treinamento. De alguma forma, ele se preocupa com a comunidade que está em volta, tudo aquilo que vai, de certa forma, dar condições do trabalho continuar. Então, isso é uma coisa que vocês também têm que botar na conta, tá? E, de novo, eu vou dizer para vocês, eu conheço vários treinadores que têm um perfil muito antiquado. Não, eu não estou nem aí o que acontece lá, porque eu só treino minha equipe, se aqui tem uns sócios correndo do lado, não estou nem aí, eu não quero saber de direção, eu só me preocupo com o meu aluno, com o meu trabalho. É bonito até de ouvir, né? O cara focado no seu trabalho. Só que esse perfil quase sempre é da história do cara, mas aí me ferraram, 2 anos me botaram para fora, eu perdi o local. Sempre tem uma história triste, assim, sempre tem coisas que prejudicam muito esses caras. E está muito ligado a isso, né? Ele tem que estar atento, de certa forma, ao que está acontecendo no pano de fundo do que ele tá, onde ele está inserido, de onde for, tá? Então é uma coisa que fica como mensagem para vocês. Muito bem, dei esse comentário da continuidade, que eu acho bem importante. Variabilidade. A variabilidade, o Berriel falou, deu vários exemplos fazendo ping-pong com a especificidade. Está perfeito isso, tá? Eu resumo um pouco a questão assim, ó. A variabilidade, de certa forma, ela é um antagonista à especificidade. O que acontece? Comentei para vocês, há 100 anos atrás, atletas, eles treinavam fazendo apenas a sua prova. Era um período pré-científico, tá, do treinamento. Então, não é força de expressão, era exatamente assim. O cara era corredor de 10 mil metros, ele saía para correr, fazia 10 mil metros. Repetia várias vezes.
um dia, depois o outro, 10 mil metros. Depois a gente começou a variar, fazer treinos específicos de base, né, e tal. O que a gente vê hoje, nos últimos 20, 30 anos, é uma tendência dos modelos de treino a serem mais específicos. Mas, de novo, como o Berrell falou, nós temos que fazer esse pêndulo de coisas menos específicas, um pouco mais variadas, que é mais na base geral, que o Berrell chamou ali de preparatório geral, tá? Mesma coisa. E depois coisas mais específicas, no preparatório específico, ou base específica, como eu chamo aqui na disciplina. Tá? Então, eu tenho que fazer esses jogos. Tá? Eu vou ter... Claro, vai ter algo que não é específico. Por exemplo, treinos de musculação. Tem muito atleta que faz isso durante um bom período do ano. Vai ter. Só que eu vou ter predominâncias dessas coisas. Eu acho que eu já falei desse exemplo, né? Eu não vou dar até essa aula, mas eu gosto que vocês tensionem. Vou dizer para vocês, um aluno que treina força há mais de 2 anos e é um treino de força para a saúde, e esse cara só fica em máquina de equipamento de musculação, certamente é um treino limitado, porque o treino de força voltado para a saúde deveria, né, entre outras coisas, uma coisa muito importante é resolver os problemas das atividades da vida diária, que a gente chama. E a vida diária não acontece numa máquina de musculação, resumindo. Então, a gente deveria também ter modelos de treinos que envolvam pesos livres, exercícios mais complexos, né, longo prazo, né? Tudo isso joga com essas ideias de especificidade e variabilidade, tá? Como um pêndulo. Então, não existe... um princípio e o outro que, na verdade, nenhum está errado ou está sempre certo. Eu vou jogar com predominâncias. Dentro do que eu for treinar, vou ter que fazer escolhas e jogar com essas coisas. O Berrell falou, o cara do vôlei tem que treinar vôlei, certo, mas ele também faz outras coisas. Tem caras que inserem yoga, né, para controle da qualidade de sono, a parte mental, né, não é específico. Tem caras que usam até o balé, né, tem aqueles casos que a gente via até na TV uns tempos atrás, né, os caras eram de tal esporte, melhoravam o equilíbrio usando práticas lá de etapas lá de certos tipos de treino. Tá? Tudo isso regulado, tá? Mas é bem interessante. Variabilidade. E a outra coisa, sobre a continuidade, a gente falha na continuidade não é só quando falta. Outra causa muito forte da quebra do princípio da continuidade é também erro de treino. Tá? Então, vou dar um caso clássico. O cara treina 2 meses, 3 meses força. Melhora a força máxima, o treino é correto, é bem desenvolvido, melhorou força máxima. Só que depois desse período, ele vai lá treinar só aeróbico e esquece do treino de força. Muitas vezes, depois de um mês e meio, ele perdeu tudo que ele ganhou lá na força. Esse é um erro de treino. Porque se tu quer melhorar o treino de força num macrociclo geral, né, geralmente está ligado a questões de prevenção de lesão, potencializar desempenho, um equilíbrio, estabilidade articular melhorada, tem que manter esses ganhos. Ou, no mínimo, não perder tanto, mas dar cargas de manutenção. Isso é um erro de treino de continuidade também. Não quer dizer que o cara está faltando, ele está ali na sessão, só que periodizou errado. Então, pode acontecer também isso, tá? A continuidade também tem nessas questões do que tu for treinar e como tu vai levar isso ao longo do tempo. Se o objetivo era manter, tu tem que dar situações em que se mantenha isso, dando um tipo de treino que seja um pouco parecido. Quer ver um caso? Às vezes se mantém os níveis de força fazendo treinos de força rápida. Tudo bem, tu sabe, tu adicionou treinos de saltos e as forças de membro inferior se mantêm. Tá, de certa forma, porque tu está dando um estímulo também neuromuscular importante, mesmo que não seja exatamente igual. Tudo bem, mas isso tu tem que planejar, tá? E cuidar para não perder aí ao longo do treino. Dúvida sobre essas coisas aí que eu falei? Diga, Danui. Eu gostaria de perguntar se tu sabe, tens algum conhecimento sobre o Eleven Plus do Nico Kolokitas, se tu teria algo para falar para a gente sobre esse método de treinamento em específico. Eu sei que ele tem as variações que ele tem para atletas e depois ele desenvolveu também uma parte de treinamento do Eleven Plus para bailarinos, que a professora Aline até
trabalha algumas coisas com a gente na disciplina de estudos do corpo 4, que é treinamento físico para bailarinos no nosso curso. Olha, e aí ele tem a professora Aline Haas trabalha com coisa muito avançada, né? Eu sou colega dela na gestão, ela está num nível muito superior, assim, não é fácil seguir esse negócio, né? Ela colabora até com os gregos mesmo. Eu fiquei pensando se não era esse Coloquitas aí, esse nome de passarinho aí que tu disse, mas eu não lembro, ouvi falar, provavelmente vi em alguma, porque eu sou banca, às vezes, dos trabalhos dela, então acabo tendo que estudar bastante e tal, mas não sei te dizer. Porque ele tem, inclusive, uns circuitos, assim, que é um treinamento de 12 minutos, por exemplo, de treinamento aeróbico. Tu começa lento, com movimentos, por exemplo, da dança contemporânea, tem o específico da dança contemporânea e o específico para o balé clássico. E, normalmente, a maioria das pessoas não consegue fazer os 12 minutos. Tu acha, 12 minutos, ok. Só que, conforme vai progredindo o treinamento dele ali, as pessoas levam, assim, bastante tempo para conseguir fazer 12 minutos completos, e ele foca bastante nessa força de impulsão, né, para salto e tal, tanto para atletas quanto para bailarinos. Achei que talvez a gente pudesse entendi. fazer. Não conheço mesmo, cara. Certamente eu já vi isso em algum lugar, mas não sei te dizer mesmo com certeza. Tá me parecendo que, pelo que tu tá falando, que ele tem alguns elementos que se assemelham ao HIIT, né? É um tempo curto, acaba sendo, mas não sei se é só isso. Se tu diz que é muito cansativo, é porque leva a uma situação que provavelmente é de HIIT, assim, porque 12 minutos tem que ser algo desgastante, assim, tem que ser em altíssima intensidade. Alguns exercícios tem que com alguma variação específica, né? Não sei te dizer. Mais do que isso. O que eu só acho que tem que cuidar, né? É como eu vou dar um caso, tá? Tem um estudo do Foster que era eu já falei daquele modelo do Tabata, que eu nem lembrava do nome, é CrossFit. Foi feito é um modelo de HIIT que se chama Tabata, tá? Que é um pouco que nem esse, assim, é um modelinho que está pronto, que os caras do CrossFit adoram, tá? É um treino que dá muito resultado. É uma espécie de um treino de altíssima intensidade. É um treino intervalado de alta intensidade, HIIT, né? É a abreviatura do HIIT. O que acontece? Esse treino foi feito para caras de CrossFit. Começou a se usar na saúde, até para caras iniciantes. E aí o Foster foi estudar isso. Resumindo, o que eles viram é que o nível de prazer da maioria daqueles alunos estudados foi negativo. Eles se sentiam muito cansados. Até tinha relatos no artigo que eles eram treinos que duravam 12, 16 minutos, e alguns alunos precisavam de outros 15 minutos porque estavam tontos, estavam com sensação ruim de vomitar, coisa assim. De treino muito intenso, assim, né? Então não se sentiam bem, saíam até pela questão da recuperação, né? Se um treino é muito intenso durante 12, 15 minutos, é difícil tu sair caminhando, né? Tem que precisar de uma recuperação, só que às vezes eles não botam isso para vender que o produto dura 15 minutos, né? Só que aí apareceu todas essas coisas aí. De novo, um relato que foi dado disso, que pode ser que encaixe com isso que o Darley está falando, para alguns alunos, né? É que, assim, uma coisa é que esse tipo de modelo quase sempre não é legal de ser feito com alunos iniciantes, tá? Porque é um aluno que ainda tem que se adaptar até a carga de treino, coisa assim. Então, provavelmente, para caras mais motivados, porque o CrossFit tem isso também. Não sei se os bailarinos têm, mas o CrossFit tem, né? Que eles têm essa aura aí da fadiga, do cansaço, do esforço, né? Então, também tem essa lógica aí que tu tem que considerar, né? E especialmente não começar, porque o que me dá raiva nos HIIT, aí tá, não sei do teu, da Lê, mas em geral dos HIITs, é os caras querer vender isso como se fosse aspirina para todo mundo, né? O aluno é sobrepeso, viram lá que diabético serviu, e aí tacam isso direto, assim, mas, de novo, para quem trabalha com treinamento físico voltado para a saúde, sabe que não pode começar assim, em geral, começa com cargas mais aeróbicas, é difícil tu não ter motivos certos para treinar com outras coisas, assim, e depois insere o modelo do Tabata, do Coloquitas, de quem for, no teu modelo de treino, né? Na tua lógica de treino que seja mais contínua, mas não pode ser assim do zero, o cara faz 2 anos que não treina físico, daqui a pouco bota ele para fazer um troço.
não é exatamente assim, porque já o Bernarley falou que começa de um jeito e termina de outro, mas os caras sentem muito. Se os caras estão sentindo muito cansaço, é sinal de que deveria também ser adaptado um pouquinho, deveria ser alterado, né? E a minha crítica é essa, tá? Só para fechar, assim, o pessoal usa às vezes como caixa preta, assim, esse aqui é o Pilates, né? Tem uns grupos lá do Pilates que são os mais de raiz, que dizem, não, tem que seguir o que o alemão fez, mas o coitado fez há 100 anos atrás, ele não pode ter acertado tudo para todo mundo, sabe? E às vezes seguem modelos bem copia-cola, assim, e aí que eu acho que é um problema. Diga, até fazendo uma pequena correção na minha fala anterior, a gente não aprende na disciplina com a Aline, né, essa parte do treinamento aeróbico, que ele é mais voltado para bailarinos já de alta performance, o treinamento, a sequência essa de 12 minutos. O que a gente aprende é a parte dos exercícios de força, né, os exercícios que a gente faz no chão ali, é tudo mais voltado para membros inferiores, né? Um treinamento que dura mais ou menos 25 minutos, assim, o treino em si, e aí focado nessa parte dos membros inferiores para impulsão, para salto. E aí a parte aeróbica normalmente são mais pessoas de alta performance, já que executam aquele treinamento. Quer ver outra coisa, Danley? Como eu não conheço, eu só estou dando elementos gerais, mas que pode servir para todo mundo pensar. Quase todo tipo de treino de saltos, quase sempre é muito bom ele ser antecedido por um treino de força, tá? Então também essa é outra dica. Daqui a pouco, por que não fazer uma basezinha de força? Porque tem que cuidar até com a carga, porque como tem saltos, a gente sabe que tem vários grupos que têm às vezes mais chance de ter lesões mesmo, né? Então, tu fazer um período um pouquinho preparatório, digamos, para chegar para esse tipo de treino de salto pode ser interessante, né? Porque pode dar uma proteção, né, para o aluno. Então, de novo, sugestões que eu não vou ter a resposta certa, porque o que eu estou dando para vocês são os elementos gerais para que vocês encontrem o caminho geral. Mas quando aparecem essas coisas, não é para dizer assim, não, isso é modinha, não quero saber. Não, é legal aprender, mas depois encaixar no raciocínio de vocês de treino. E provavelmente vai ter ajustes, né, para a realidade de vocês específicas, né? Para dança, pelo menos eu achei bastante interessante esse treinamento dele, porque é bem possível de tu ir fazendo de forma evolutiva, e ele, inclusive, tem as sugestões de exercícios evoluídos depois de certo tempo, que tu pode... tu começa com aquele exercício iniciante, depois tem a variação daquele exercício para um período, e aí o Alex e a Aline, que foram quem deram essa disciplina para a gente, assim, fizeram uma parte, um treino evolutivo, assim, bem interessante da gente trabalhar, e fiquei com vontade de saber mais também. Legal. O Alex foi meu mestrando, né? Colega Sim. lá do laboratório, cara incrível, assim, baita pesquisador, assim, ele se coloca sempre como um prático e que não sabe e tal, mas sabe muito, tem muita experiência prática, mas também de conhecimento, né, de leitura. Sim. E é muito, muito legal. Eu entendi, eu achei bem joia. Só tenho que cuidar, porque daqui a pouco tá lá o Danley dando os cursos dele ganhando dinheiro, né? Curso de fim de semana do Coloquitas e Paquitas em 10 semanas e custa 10 mil reais. É só... Não, porque eu não sou desse jeito, Deus me livre. alguém tem que saber ganhar dinheiro. Eu sou invejoso, na verdade, é porque como eu não sei, eu fico corneteando. Brincadeira. Gente, mais dúvidas aí Tranquilo, eu vou parar de gravar então. Acho que eu comentei assim as coisas principais, gente. Ficou